Hoje começaremos juntos a colocar em prática uma nova maneira de aprender idiomas. Com alguns dos melhores professores do mundo, você vai fazer um mergulho em 8 idiomas diferentes e ficar a somente um passo da fluência. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula prática do Fluency Hackers. Nessa aula, a gente vai estudar um diálogo avançado e preste muita atenção. Mesmo que você nunca tenha estudado esse idioma na vida, que você não saiba nenhuma palavra, no final dessa aula e principalmente das práticas que eu vou te ensinar, você vai ser capaz de compreender 2 nativos falando com muita naturalidade. Mesmo essa conversa contendo vocabulário e gramática avançados. Importante! Como o mandarim, japonês e coreano são idiomas mais complexos, as aulas seguem uma estrutura diferente para garantir uma compreensão detalhada e mais profunda, beleza? E pessoal, após a primeira aula, eu recebi uma quantidade grande demais de e-mails me perguntando sobre como serão distribuídas as vagas para Fluency Academy no final do Fluency Hackers. Para ser justo e todos terem as mesmas chances, eu decidi fazer uma coisa. Então fica ligado que no final dessa aula eu vou dar todos os detalhes de como vai funcionar. Agora sim, você está pronta para continuar. Essa aula foi desenvolvida por alguns dos maiores experts de idiomas do mundo. E foi criada tanto para você que está começando do absoluto zero, não sabe nenhuma palavra em inglês, francês, espanhol, quanto para quem já estudou por anos, consegue ler e escrever, mas se sente travado na hora de falar. Essa é uma aula prática e extremamente completa. E para realmente você absorver tudo que a gente vai te ensinar, você deve se livrar de quaisquer distrações. Então fecha o Insta, o WhatsApp, o YouTube, coloca um fone de ouvido, porque você está prestes a embarcar em uma experiência de ensino que pode mudar completamente a tua história com idiomas e te colocar de forma definitiva no caminho da fluência. E antes da gente começar, deixa eu te adiantar uma surpresa. Todos que ficarem até o fim da aula vão ganhar um presente animal. Você vai ter acesso à ferramenta de memorização usada por alguns dos maiores poliglotas do mundo. Por isso, fica aqui até o finalzinho para pegar teu presente. Isso dito, agora você está preparada para conhecer a sua sala de aula. E, claro, seus professores de hoje. Hey there! Seja muito bem-vindo, bem-vinda à sua aula prática de diálogo aqui do Fluency Hackers, esse evento maravilhoso e gratuito da Fluency Academy. O que a gente vai fazer aqui hoje? Primeiramente, deixa eu te mostrar um pouquinho de como que funciona aqui a nossa sala de aula virtual. Você tá vendo que a gente tem a tela dividida em 2 partes aqui, né? Aqui em cima vai ter o nosso material de apoio. É aqui que a gente vai ver a transcrição do diálogo que a gente vai estudar. E aqui embaixo tem o nosso quadro. É aqui que eu vou fazer as explicações pra você. Olha só. Hey there! E aí? How are you? Como você está? Então é aqui que eu vou te ajudando a construir certos entendimentos aí da língua inglesa. Teacher, peraí, teacher. Como que eu vou fazer para compreender um diálogo em inglês sendo que eu não falo nada? Meu nível é 0. Calma, respira, que a gente vai trabalhar em cima disso. Olha só, o primeiro momento dessa aula vai ser... Eu vou colocar um áudio para você escutar 2 pessoas conversando em inglês. Você vai ouvir um diálogo completo em inglês. E o objetivo aqui é, primeiramente, que você se sinta desafiado mesmo, desafiada. Você vai estar em contato com o desconhecido. Mas aí, depois, eu vou te ajudar a compreender tintim por tintim cada palavrinha que foi dita, como que foi dito para você expandir vocabulário, aprender certas estruturas da língua inglesa e um pouco de pronúncia também. Então vamos lá? Fecha o olho, se concentra e só escuta essa conversa. Não se preocupa se você terminar de escutar e falar, meu Deus, não entendi nada. Calma, vamos aos poucos, tá? Primeiro, escuta aí esse diálogo. So, what are your plans for when your Brazilian friend gets here? Come to think of it, I have no plans, besides going sightseeing. You're kidding. You gotta show her New York like a true Yankee. And what do you have in mind? It's Super Bowl Sunday, and my friend, baseball is as American as apple pie. They play football in the Super Bowl. You know it all? Esse foi o primeiro passo, que eu chamo de o desafio. Nesse passo, eu te desafiei a compreender o diálogo.
A função dessa etapa é despertar no aluno a consciência das suas dificuldades e limitações, para que depois da aula, com as dicas e explicações do professor, quando você perceber que você conseguiu superar aquelas dificuldades e entender aquele diálogo, você tem uma visão clara da sua evolução. É essa sensação genuína de evolução que vai te dar motivação para ir cada dia mais longe no idioma. Perfect. E aí? O quanto dessa conversa você conseguiu entender? 5%? Algumas palavrinhas soltas? Ou 90%? 0%? I don't know. Eu não sei. Eu só sei que eu vou te ajudar a compreender tudo isso. Nós temos ali uma menina e um menino conversando, né? Vamos chamar eles de Jess e Dan, tá? A menina é a Jess e o garoto ali é o Dan. Eles estão conversando sobre esporte, Estados Unidos, Nova York. Conseguiu captar essas palavrinhas aí no meio? New York, Brazilian, eles falam também Super Bowl, aquele evento esportivo, Super Bowl. Conseguiu ouvir? Antes da gente analisar tudo que foi dito detalhadamente, escuta o diálogo só mais uma vez. So, what are your plans for when your Brazilian friend gets here? Come to think of it, I have no plans, besides going sightseeing. You're kidding. You gotta show her New York like a true Yankee. And what do you have in mind? It's Super Bowl Sunday, and my friend, baseball is as American as apple pie. They play football in the Super Bowl. You know it all? Perfect. Agora que você já ouviu esse diálogo 2 vezes, vamos começar a estudar ele. O nome do nosso diálogo é A True Yankee. A True Yankee. A palavra true significa verdadeiro, né? E Yankee é uma palavra informal para se referir a uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, mas pro norte dos Estados Unidos. É um Yankee. Mas, professora, eu aprendi que americano em inglês é American, ou melhor, norte-americano em inglês é American. Por que não tá escrito aqui a true American, já que o nome é um verdadeiro americano? Porque o ponto aqui é justamente fazer você expandir seus horizontes, né? Expandir vocabulário. Então, você já conhece a palavra American. Vamos escrever aqui no nosso quadro. American, americano, norte-americano, né? American, a pessoa que nasceu nos Estados Unidos. Mas agora você sabe mais uma forma de falar isso. Yankee. Olha aí. He's a Yankee. Ele é americano. He's a true Yankee. Ele é um verdadeiro americano. So this is the title. Esse é o título da nossa conversa, do nosso diálogo aqui. Começa com a Jess, né? A gente começa com a Jess fazendo a seguinte pergunta. Com a ajuda das cores, você consegue ver as traduções correspondentes, porque nem sempre a tradução vai seguir a mesma ordem de palavras no português, né? A ordem de palavras no inglês e no português, às vezes é diferente, você vai ver isso aqui. Começamos então com a Jess falando, So, what are your plans for when your Brazilian friend gets here? Então, so, what are your plans? Vamos falar só sobre essa partezinha verde aí. What are your plans? Quais são seus planos? É quase ao pé da letra aqui, né? Olha só. A palavra what, ela pode ser traduzida como que, o que, qual ou quais. Teacher, como é que eu vou saber quando que é que, o que, qual, quais? Pelo contexto da frase, pela frase inteira, né? Olha só, what are? Are é um uso plural do verbo to be, né? Is significa é e are significa são, na maior parte das vezes, né? Na maioria das vezes. Então, is, é, are, são. What are? Quais são? Não combinariam qual são, né? Qual são? O que são poderia ser também. Mas vamos lá. What are? Quais são your plans? Seus planos. Você já conhece o your, né? What's your name? Qual o seu nome? What are your plans? Quais são seus planos? Uma coisa interessante é que no inglês a gente não muda o seu, seus. É sempre your. Não cria plural. Por exemplo, your book, seu livro. Your books, seus livros. A palavra your não vai S ali para fazer seus, tá? What are your plans? Quais são os seus planos? What are your plans for when? For when. For when tá em roxo, né? Olha a tradução aqui em roxinho também. Para quando? Gente, é o pé da letra. For, para. When, opa. When, quando. Então agora você já conhece a palavra what e a palavra
when. Duas palavras muito usadas para fazer pergunta em inglês. O que, qual e quando. When, quando. For when, para quando. Your Brazilian friend. Your Brazilian friend. Essa é fácil, né? Brazilian friend, amigo ou amiga brasileira ou brasileiro. Então, no português, olha como eu comentei que nem sempre no inglês e no português, a ordem das palavras é a mesma. Em português, a gente fala amiga brasileira. Em inglês, a gente fala Brazilian friend. A gente acaba invertendo. A característica vem primeiro, ok? So, amiga brasileira, Brazilian friend. Então, quais são os seus planos para quando sua amiga brasileira gets here? Gets here. O verbo get tem vários significados. Nossa, é mais de, 20. Ele é bem flexível, tá? A gente sempre se baseia ali no contexto da frase. Quando a gente fala que alguém get here ou gets here, significa chegar. Então, get é sinônimo, é bem parecido com o verbo arrive. Olha aí, agora você sabe duas formas diferentes de falar chegar em inglês. Get ou arrive. Here. Aqui. Mas, teacher, por que tem um S ali no get, gets? Porque eu tô falando da amiga brasileira, certo? E ela é she. Você já deve ter visto por aí que quando a gente usa he, she, it, o verbo da frase, a ação, vem com S. Como assim, professora? Assim, ó. I love you. I love you. She loves you. She loves you. Quando é he, she, it, ele, ela, isso a gente acrescenta o S. E o Brazilian friend, a amiga brasileira, é o mesmo que she, é o mesmo que ela. Quais são seus planos para quando sua amiga brasileira chegar aqui, tá? So, what are your plans for when your Brazilian friend gets here? Bora ver, então, o que o Dan vai responder. E aí, quais são os planos dele? Então, nós estamos falando de dois americanos, dois norte-americanos que estão conversando sobre uma amiga brasileira que está vindo visitar. Já sacou isso, né? E aí, Dan, what are your plans? Quais são os seus planos? Come to think of it, I have no plans besides going sightseeing. Olha o que ele responde. Come to think of it. Olha que expressão legal. Tá em verde e na tradução também temos sublinhado em verde aqui o pensando bem. Pensando bem, se você fosse, do nada, falar isso em inglês, pensando na expressão em português, talvez você tentasse traduzir bem ao pé da letra, né? Pensando bem, thinking good, thinking well. Não ia fazer sentido. Porque o que auxilia você, o que te ajuda a compreender um novo idioma, aprender um novo idioma, é aprender pedaços da língua, que a gente chama de chunks. Então, ao invés de aprender palavra por palavra, o que ajuda muito é compreender esses pedaços da língua, tá? Essas frases como um todo. Olha aí, você acabou de aprender agora uma frase inteira que tá em verde aqui, ó. Come to think of it. Come to think of it. Of it. Come to think of it. Sim, esse of. Na verdade, tem som de V. Of it. Come to think of it. Aqui a gente não tá pensando no come como o verbo vir. Think como pensar, né? Então, venho para pensar nisso. Não, a gente vai adaptar a tradução para fazer sentido no português também. Então, como é que fala em inglês pensando bem? Olha aí, uma das formas de falar isso é come to think of it. Come to think of it. Olha o Dan, pensando bem, I have no plans. I have no plans. Ao pé da letra, I have, eu tenho. Vamos traduzir ao pé da letra? Olha aí, eu tenho. No significa não. E plans, de novo, você já sabe, planos. Ah, pensando bem, eu não tenho planos. I have no plan. Eu tenho não planos. Ninguém fala assim em português, né? Bora adaptar, então? I have no plans. Eu não tenho planos. Eu não tenho planos. Teacher, eu aprendi uma vez que a gente fala I don't have quando a gente quer falar eu não tenho. Você tá certo, é isso mesmo. Só que língua não é matemática, 1 mais 1 igual a 2. Língua é fluida, é flexível, tem mais de uma maneira de falar uma coisa. Então, se você quer falar eu não tenho, I don't have, ou I have no, e aí o nome da coisa, né? I have no money, I have no time, I have no plans. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho planos. Eu não tenho planos. Besides, olha isso em rosa ali, ó. Essa palavra é boa. Besides, além de. Besides,
além de. Eu não tenho planos além de going sightseeing. Going sightseeing. O que significa to go sightseeing? Visitar pontos turísticos, como tá em azul aqui pra você na tradução, tá? Então, ir passear pela cidade, pegar aqueles ônibus de turismo, né? Você está going sightseeing. Mas aí, olha a diferença. Aqui eu escrevi to go sightseeing. E aqui no diálogo tá going, com ing. Esse ing não é ando, indo. Por que tá escrito going, além de indo? Eu não tenho planos além de indo, visitando pontos turísticos. Pera aí que quem vai te explicar isso um pouquinho melhor é o meu amigo Scott Lowe. Thanks. Hey guys, it's me, Scott. How you doing? So, it's very common to see ing at the end of a verb when talking about something that's happening right now. Like, I'm talking, I'm listening, I'm sleeping. But besides that, there are some other ways you can use the ing form. And today, I'm showing you one of my favorites. Did you know that if we want to use a verb after a preposition, it must be in the ing form? Yeah, and prepositions are words like in, on, at, and so on. There are tons of them, so let's just check out some examples. I'm not good at playing soccer. True story. I'm not good at playing soccer. Sorry for interrupting you. Sorry for interrupting you. I'm going to read a book before going to sleep. Pretty cool, right? And pretty simple, too. E me conta aí, você já tinha percebido esse padrão? Well, that's it for today. Back to you, Paula. Thank you so much, Scott. Exatamente. Então, besides é uma preposição. E depois disso, a gente tem que usar ing no inglês, mesmo que na tradução daí a gente adapte para o português, tá? Além de visitar, besides, going sightseeing. A palavra sightseeing, como uma só, é a ação de visitar lugares turísticos, tá? Pontos turísticos. Aí a Jazz pensa, não. Como assim, né? Não tem planos? Cara, a guria vem do Brasil pra cá, você não tem planos além de visitar os pontos turísticos? Vamos ver o que a Jazz fala pra ele. You're kidding. Você tá brincando. You're kidding. You gotta show her New York like a true Yankee. Olha aí. A gente começa com essa expressão, you're kidding, que é o famoso você tá de brincation with me. Você tá brincando com a minha cara. Olha como a gente pode traduzir diferente. You are kidding. Você está brincando. Você está de brincadeira. Tanto faz. Tá brincando. Tá de brincadeira, né? You're kidding. You're kidding. You gotta show her. Vamos acompanhar na tradução ali, ó. You gotta é uma forma de falar você tem que. Você tem que. You gotta. Você tem que. Esse tipo de coisa que a gente tá vendo aqui nessa aula gratuita que você tá vendo de diálogo, tem conteúdo até de nível intermediário, que você levaria, sei lá, muitos meses ou até anos pra aprender numa escola de inglês regular, por exemplo. Mas a gente tá vendo aqui já. Então, um spoiler da língua inglesa. You gotta é uma forma informal e contraída de falar você tem que, beleza? You gotta show, você tem que mostrar. Então, show é o verbo mostrar. E aí, olha o que acontece aqui em inglês. You gotta show her New York. Você tem que mostrar a ela Nova York. Só que em português, a gente inverteu, ó. Você tem que mostrar Nova York a ela. Só porque fica um pouquinho mais natural no português. Mas as traduções estão aí para você acompanhar. New York, Nova York. Her faz referência a ela, beleza? I love you, eu amo você. I love her, eu amo ela. Então, você tem que mostrar Nova York a ela. You gotta show her New York like a true Yankee. Like a true Yankee. Essa palavra like que você tá vendo aí, sim, like é gostar. Curtir, pode ser também, né? Deixa um like. Deixa um like nesse vídeo. Só que like não significa só isso aqui. Tem outros usos, como por exemplo o como. Tipo, quando a gente quer fazer uma comparação, você tem que fazer isso como
um verdadeiro americano. Como um professor, como uma pessoa assim. Então, é como se estivesse comparando, né? Você tem que fazer isso dessa maneira. Como um verdadeiro americano. Aí vem o título do nosso diálogo. A true Yankee. A true Yankee. Um verdadeiro americano. Ela usou a expressão Yankee, que a gente já conversou lá no começo da aula. You're kidding. Ah, você tá de brincadeira, né? You gotta show her New York like a true Yankee. E aí, vamos ver o que ele diz depois dessa, né? Ele fala assim, ó. And what do you have in mind? E aí, o que você tem em mente, então? Me ajuda, já que você tá com várias ideias aí. I have no plans. I have no plans. And what do you have in mind? And significa e. What, a gente já viu que pode ser que ou o que. Né? Vamos deixar os dois aqui, então. Que ou o que. Do you have? Olha que estrutura legal para fazer pergunta. Do you have? Você tem? Do you like? Você gosta? Do you study? Você estuda? Esse do you é muito comum, é uma estrutura bem famosa para fazer perguntas em inglês. Nesse caso, a pergunta dele é do you have? Você tem? In mind, em mente. In mind. And what do you have in mind? What do you have in mind? O legal é que essa frase, se ela for falada bem rapidinho, esse what do you have vira um what do you have? What do you have? Se for dito bem rapidinho, what do you? Olha lá. What do you have? What do you have? What do you have? Ah! Vai lá, Jess, então vamos lá. E aí? O que você tem em mente, então? A senhora True Yankee. Fala aí pra mim. What do you have in mind? Aí vem a ideia dela. Ah, meu, it's Super Bowl Sunday. It's Super Bowl Sunday. Olha a correspondência na tradução aqui embaixo. Em rosa, nós temos it's. A tradução é. Tá vendo aqui no começo? É. Então, como é que fala em inglês? It's. It's. Isso porque o is sozinho, o verbo is, que significa sozinho, ele não pode acontecer no inglês. A gente precisa de um sujeito antes, sabe? Eu não posso começar a frase com está. Tem que ter alguém antes. E como não é, por exemplo, você é domingo de Super Bowl. Eu sou domingo de Super Bowl. Ela é... Não, é simplesmente é. É domingo de Super Bowl. No inglês, se eu for começar uma frase desse jeito, é domingo. Está chovendo. Eu tenho que usar o it antes do verbo. Então é como se o it is, essas duas palavrinhas, it is, juntas, significam é. Você já ouviu It's Raining, né? It's raining, man. Olha lá, it's raining. Ao pé da letra, it is raining. Isto está chovendo? Não, a gente fala tá chovendo. It's raining. It's Super Bowl Sunday. É domingo de Super Bowl. Então, Super Bowl é um evento muito famoso nos Estados Unidos, um evento esportivo. Eu não vou falar de que esporte, porque essa é a graça do nosso diálogo, saca só. Super Bowl Sunday, domingo de Super Bowl. Assim fica mais natural, né? Sunday, olha aí, domingo em inglês. Domingo. Super Bowl Sunday, domingo de futebol. Ou Barbecue Sunday, domingo de churrasco. Então a gente pode colocar alguma coisa ali antes do Sunday para dizer que aquele dia é o dia de fazer aquela coisa, né? Super Bowl Sunday, dia de Super Bowl. Cara, é domingo de Super Bowl. And my friend, baseball is as American as apple pie. É domingo de Super Bowl e, meu amigo, não existe nada mais americano que beisebol. Não existe nada mais americano que beisebol. Ela usou ali o and, my friend e meu amigo. Baseball, a gente só escreve um pouquinho diferente, porque a gente fez um empréstimo do inglês aqui, né? Baseball, o esporte. Baseball é as American as apple pie. As American as. O que é esse as American as? Peraí, Scott, vem aqui me ajudar. Thanks, Paula. So, let's imagine the following situation together. I'm pretty tall, right? And I have a brother. My brother is tall as well. In fact, we're the same height. So, in Portuguese, I would say, eu sou tão alto quanto o meu irmão. How would you say that in English? Tão quanto?
Well, in English, we use the structure as. Check out some examples. I'm as tall as my brother. I'm as tall as my brother. Today is as cold as yesterday. Today is as cold as yesterday. This test was as easy as the last one. This test was as easy as the last one. Super simple, right? E agora você já sabe. Ok, back to you, Paula. Perfect. Então, como o Scott explicou, essa é uma forma de comparação que a gente tem no inglês, né? É como se a gente dissesse, beisebol é tão americano quanto. É tão americano quanto. Apple pie. Torta de maçã. Apple pie. A gente tá traduzindo ao pé da letra aqui, tá? Beisebol é tão americano quanto torta de maçã. Apple pie é uma comida muito típica americana. E se você quer saber outros pratos, outras coisas típicas dos Estados Unidos, não perca o nosso podcast gratuito também, Culture Talks com o Teacher Scott, ensinando pra você algumas coisas de expansão de vocabulário e relacionado também com cultura norte-americana. Cultura e culinária também, né? Então, apple pie, torta de maçã, é uma dessas coisas, tá? Inclusive, apple pie também é chamada de American pie, se não me engano. American pie, por ser bem americano. Pra fazer mais sentido a nossa tradução aqui, tão americana quanto torta de maçã. No Brasil, não ia fazer sentido essa frase, né? Então, a gente adaptou pra não existe nada mais americano que isso. Não existe nada mais americano que beisebol. E se você está pensando, beisebol, Super Bowl? Será que tem alguma coisa errada nesse diálogo aí? Vamos ver como é que o Dan finaliza essa conversa. Ô, espertinha! They play football in the Super Bowl, you know it all. Ô, querida, você tá viajando, né? Não, vamos lá no Super Bowl, que não tem mais nada mais americano que beisebol. Eles jogam futebol americano no Super Bowl e não beisebol. Seu sabe tudo, ou sua sabe tudo, né? Esse know it all, know it all, ao pé da letra é sabe isso tudo. Aí, know it all, sabe isso tudo, conhece isso tudo. É uma forma de falar, seu sabe tudo, seu sabichão, espertinho, o inteligentão da turma. Então, se você quer chamar alguém de sabe tudo, espertinho, espertão, você pode falar you know it all. You know it all. É como se você estivesse chamando a pessoa daquilo. Ou Mr. Know It All. Senhor sabe tudo. Ou Mrs. Se for uma mulher, Mrs. Know It All. Senhora sabe tudo. Então, algumas formas aí de falar pra pessoa, espertinho, né? Mas vamos lá. They play. Eles jogam. They play. Eles jogam futebol. Futebol americano. Quando a gente fala futebol, nos Estados Unidos, estamos falando de futebol americano, tá? Que joga com a mão. Engraçado, né? Porque foot é pé. Não faz sentido nenhum. O futebol, brazuca, né? Chutando com o pé a bola, eles chamam de soccer. Soccer. Mas essa diferença aqui rola no inglês americano, tá? Soccer, futebol com o pé. E futebol americano. Então, no Super Bowl, eles jogam futebol americano e não beisebol, Jess. Pelo amor de Deus. They play football in the Super Bowl. Se você tá se perguntando, peraí, teacher, Super Bowl, futebol, como é que é a pronúncia desses ball aí? Basicamente, quando a gente fala rápido, né, um americano falando no dia a dia assim, o ball de bola e o ball de Super Bowl vai ficar basicamente a mesma pronúncia, tá? Mas existe sim uma nuance de diferença. A palavra bola, escrita B-A-L-L, é um pouquinho mais aberta. Ball. Ball. Já o bowl de Super Bowl é um pouquinho mais fechado. Super Bowl. Super Bowl. Teacher, não vi diferença. Não tem problema. É bem semelhante mesmo, tá de boa. Percebeu também que a gente não tá traduzindo o Super Bowl? A gente não vai traduzir porque é um nome próprio, é o nome do evento, da final do campeonato de futebol americano. Alright? So, they play football in the Super Bowl. You know it all. You know it all. Seu sabe tudo, ou sua sabe tudo. E agora que a gente passou pela ponte, ou seja, a gente começou a
caminhar do desconhecido ao conhecido, né? Estudando cada palavrinha do que foi dito ali. Vamos ouvir o diálogo mais uma vez. A gente chama essa parte do nosso método de grande salto, porque é agora que você vai dar um pulinho ali para chegar no conhecido finalmente. Você já interpretou tudo, analisou, conheceu as palavras novas aqui, tá na hora de testar se você compreende melhor dessa vez o nosso diálogo. Let's go! So, what are your plans for when your Brazilian friend gets here? Come to think of it, I have no plans, besides going sightseeing. You're kidding. You gotta show her New York like a true Yankee. And what do you have in mind? It's Super Bowl Sunday, and my friend, baseball is as American as apple pie. They play football in the Super Bowl. You know it all? E aí, conseguiu entender melhor dessa vez? Tenho certeza que você conseguiu compreender sim bem melhor. Não se esquece que você tem um material de apoio com a transcrição e tradução desse diálogo para você continuar praticando. E você pode também adicionar as frases dessa aula no seu MemHack, aplicativo gratuito desenvolvido pela Fluency Academy para praticar a memorização. Eu vou ficar por aqui e eu te vejo na próxima. Bye! See ya! Esse foi o segundo passo do método, a ponte. Acabamos de desvendar o diálogo e criar uma bela ponte de conhecimento que liga você a tudo aquilo que você não compreendia antes da aula. Você acaba de ganhar acesso a um novo conhecimento e tudo o que você precisa fazer agora é praticar esse conhecimento e internalizá-lo, de forma que quando você precisar usar essas frases, elas estejam na ponta da língua. E essa prática vai acontecer nos 2 últimos passos do método. Passo 3, o grande salto. Percebi que após criar essas pontes de conhecimento, quanto mais eu praticava, mais curta ficava a ponte. Ou seja, eu tinha acesso mais rápido ao conhecimento. E uma bela hora depois de praticar o suficiente, eu não precisava mais da ponte. Eu ficava a apenas um salto, um pulo do acesso às palavras e frases que eu queria dizer. O passo 3 é o que vai fazer com que você rapidamente alcance um excelente nível de compreensão do idioma. E uma vez que você se desafiou, compreendeu o diálogo e praticou muito a escuta, é hora do golpe final. É hora de realmente internalizar o conhecimento e memorizar cada palavra que você aprender, sem esquecer de nada. E a gente vai fazer isso com o último passo do método, chamado a mágica. Muitos especialistas já estudaram a memória, mas poucos foram tão fundo quanto Hermann Ebbinghaus. Esse carinha descobriu que meia hora após aprender um novo conteúdo, seres humanos tendem a esquecer 50% do que aprenderam. Após 15 dias, 70%. E depois de um mês, você já se esqueceu de 80% de tudo que estudou. Ou seja, um mês após aprender 100 novas palavras, por exemplo, nós lembramos de somente 20 e simplesmente esquecemos as outras 80. Ebbinghaus chamou isso de curva do esquecimento. E foi aí que ele teve uma sacada sensacional para contornar essa curva. A partir da análise dessa curva, o que Ebbinghaus percebeu é que se ao longo do tempo ele encaixasse revisões periódicas daquele conteúdo, essa curva magicamente ficava infinitamente mais suave. E você lembraria de uma porcentagem muito maior do conhecimento que obteve. A ideia era basicamente nunca dar tempo para o cérebro esquecer o conteúdo. Quando ele está quase esquecendo, vem a revisão e refresca esse conhecimento. E ele fez isso através de um sistema de criação de baralhos, onde cada palavra ou frase nova que você aprende vira uma carta de baralho, que é revisada com a frequência necessária para você nunca esquecer de nada que aprendeu. Eu sei que parece simples, mas essa técnica revolucionou o modo como os grandes poliglotas estudavam. Só tinha um problema. Ebbinghaus nasceu em 1850, ou seja, essas cartas tinham que ser feitas com papel e caneta à mão. Então você já deve imaginar a bagunça que isso virava depois de um tempinho. E é aí que entra a ferramenta que mudou toda essa história, o MemHack,
O MemHack é um aplicativo para estudo de idiomas desenvolvido por verdadeiros gênios da programação espalhados pelo mundo, em parceria com a Fluency Academy. E é o equilíbrio perfeito entre tecnologia, diversão e resultado. Pega toda essa técnica de memorização que eu te mostrei, mas pense que todo o conteúdo que você estudar vai ser transformado automaticamente em um baralho de cartas, onde cada conhecimento novo é uma carta virtual. A cada carta estudada, você vai dizer para o algoritmo o quão fácil, médio ou difícil foi lembrado o significado dela. E é aí que a mágica acontece. Todos os dias, nosso algoritmo vai fazer uma varredura completa de todo o seu conhecimento, de cada carta que você estudou individualmente. E com isso, vai criar uma revisão diária selecionando exatamente aqueles conteúdos que estão quase sendo esquecidos pelo seu cérebro. Pois é, o MemHack vai ser o guardião da tua memória. Resumindo, você nunca mais vai esquecer de nada que aprender com a gente. Através dessa técnica, eu me tornei capaz de aprender todos os dias quantidades gigantescas de conteúdo, sem esquecer de uma palavra sequer. E ainda acessar esse conhecimento durante uma conversa com extrema velocidade. E assim como funcionou para mim e milhares de alunos, vai funcionar para você. O MemHack sempre foi um aplicativo fechado, disponível apenas para os alunos pagantes da Fluency Academy. E é esse o meu presente para você hoje. Decidimos recentemente disponibilizar o MemHack de forma completamente gratuita, para você que quer alcançar a fluência em qualquer um desses idiomas aqui. Essa é a contribuição da Fluency Academy para tornar o aprendizado de idiomas no Brasil cada dia mais fácil e acessível para todo mundo. Para criar tua conta é muito fácil. É só entrar no site memhack.io e fazer seu cadastro. Depois disso, é só você baixar o aplicativo de maneira completamente gratuita na Apple Store ou no Google Play e pronto. Se você tiver qualquer dúvida, clica no botão aqui embaixo que não tem erro. Eu preparei um passo a passo para você seguir depois da aula para garantir que você não vai ficar de fora de nada, não vai perder nada, tá? Seguindo passo a passo, você vai completar o teu acesso. E eu vou explicar como sincronizar o deck de cartas com o conteúdo da aula de hoje. Super simples. Se você já fez seu cadastro antes e baixou o aplicativo, agora é só clicar em Já Sou Cadastrado e seguir os passos para adicionar todos os cards de hoje na sua conta. E para maximizar os seus estudos, você pode acessar o nosso portal fluencytv.com. Lá você vai encontrar aulas gratuitas e semanais com esse ícone fofinho aqui, essa raposinha. Ela indica que esse material já tem cartas de memorização disponíveis para você baixar e turbinar o seu MemHack. E antes de te dar um passo a passo para você praticar tudo o que aprendeu na aula de hoje, deixa eu responder todas as pessoas que têm enviado mensagens querendo saber como entrar na Fluency Academy. Gente, em toda a história da Fluency Academy, todas as turmas lotaram. E isso sempre acontece de forma extremamente rápida. O que eu quero dizer com isso é que, para nós, não faz diferença a quantidade de alunos, porque a gente sabe que todas as turmas vão encher. O que para a gente faz, sim, muita diferença é a qualidade desses alunos. O aluno que a gente quer é aquele que está realmente determinada a aprender o idioma, que sonha em usar o inglês, o francês, o espanhol, o mandarim, qualquer outro idioma para viajar o mundo, conseguir oportunidades de trabalho, ganhar liberdade total e, claro, que vai seguir o método à risca para alcançar esses objetivos. Por isso, se você não quiser ficar de fora, não perca o último e mais importante episódio do Fluency Hackers, que eu vou liberar na quinta-feira agora, às 9 horas da manhã. Além de todas as informações que você precisa saber para garantir a tua vaga, também vou te ensinar algumas técnicas super importantes para você dominar de uma vez por todas o maior desafio ao se aprender um novo idioma, a conversação. E mais, vou te mostrar em detalhes como vai funcionar a tua jornada dentro da Fluency Academy. Agora, para se preparar para a última e mais importante aula do Fluency Hackers, aí vai um passo a passo para você seguir. É super rápido e vai te dar certeza de que você não está perdendo nada do nosso evento. Passo 1. Crie sua conta no MemHack. Passo 2. Baixe o app na App Store ou no Google Play. Passo 3. Adicione e estude o deck dessa aula de hoje. E passo 4.
ouça o nosso podcast e baixe o material gratuito que preparamos para você se aprofundar ainda mais no teu aprendizado. Então é isso aí, segue todos os passos e bora para a próxima aula.